Fala galera, estamos ao vivo em mais um episódio do nosso Pod 7. Hoje, ao lado da minha amiga Anne Quetula, a nova apresentadora também aqui do Pod 7, para recebermos um grande amigo, um grande profissional, advogado, corretor de imóveis, empresário, tem um histórico aí grande, já estou por muitos anos também em outras áreas, tem muito a agregar para nosso podcast de hoje. Estou aqui recebendo meu amigo Pavan, Thiago Pavan. Seja bem-vindo. Valeu, meu amigo, obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite. É uma honra aqui estar participando aí do podcast de vocês. Sempre maravilhoso. A gente já fez outros lá no início, né? Segunda vez. Então, tem aí o prazer de começar o início ali, né? O precursor aí do podcast. E, show de bola. Cara, sempre melhorando, né? A estrutura aqui tá fantástica, tá um negócio diferente mesmo. Parabéns aí pelo trabalho, tá maravilhoso mesmo. Show de bola. Meu amigo, como você falou lá no início, nós estávamos juntos, Deus te abençoado. E eu quero te perguntar uma pergunta que para mim é muito significativa. Na Bíblia fala o seguinte: eu quero trazer à minha memória coisas que me dão esperança. Então, a minha pergunta é: me conta um pouquinho do teu passado, um pouquinho da tua trajetória, lá da infância, sabe? Alguns momentos que tu passou com teus pais, até essa fase adulta, a tua trajetória, coisas que te dão esperança e que tu pode compartilhar aqui para que nós possamos aprender e tirar alguns proveitos e levar para nossa vida também. Massa. Claro, pô. A minha trajetória, né? O início, né? Eu sou lá de Santa Catarina, sou catarinense. Nascido em Balneário Camboriú, talvez seja isso que me levou para a carreira de corretor de imóveis, que eu sou hoje, né? Hoje um dos maiores mercados imobiliários do Brasil. Mas a gente, na época, morava no Paraná ainda, né? Eu nasci em Balneário e a gente tinha restaurante lá também, minha família tinha. Eu tinha 4 anos. Quando eu vim para cá, eu digo sempre, né? Eu vim no banco de trás de um Chevette. A gente veio de Chevette lá de Santa Catarina para cá, para São Luís, em 88. 88, comecinho de 88. Meu pai veio antes aqui, tinha começado a construir a churrascaria, e aí a gente veio em 88. Então, eu sou mais maranhense hoje, cheguei aqui com 4 para quase 5 anos. Cheguei em janeiro, mais ou menos, fiz 5 anos em maio. Então, sou mais maranhense, eu digo, que catarinense, né? Tanto que o pessoal fala que eu não tenho sotaque, lá do sul tem nada, e quando eu vou para lá, o pessoal fica falando, brincando de sotaque aqui do Nordeste e tal, bem legal. Então, sou mais maranhense que isso. Então, a gente veio arriscar, né, cara? É isso que eu digo, para você ter sucesso em alguma coisa, você tem, em algum determinado momento, você vai ter que se arriscar, você vai ter que tomar ali algum risco. E foi um risco. Vim lá da região sul, com algo já praticamente tudo montado, estruturado que a gente tinha lá. Meu pai fez uma parceria junto com o irmão dele e veio aqui para São Luís do Maranhão, né? Veio por Nordeste, ele olhou algumas cidades, gostou de São Luís, encontrou um ponto bom em São Luís. E hoje é um dos locais mais valorizados aí de São Luís, né? Que é na Avenida dos Holandeses. Então, encontrou um ponto que na época não valia nada. Na época ninguém queria ir lá, em 88, não tinha nada ali. E arriscou, né? Arriscou e teve o sucesso que teve o êxito que teve, né? A gente trabalhou a vida inteira com isso até 2013, né? Então, a gente foi de 88. Novembro de 88 a gente inaugurou lá e a gente encerrou as atividades em 2013, né? Maio de 2013. A gente acabou arrendando tudo, né? Passando ponto, alugando com um grande grupo, né? Que é a Sal e Brasa hoje, que são grandes amigos nossos até, são pessoas maravilosas. E estão lá, eles estão lá até hoje, graças a Deus, com sucesso. E aí foi quando meu pai se aposentou e eu comecei a advogar, né? Então aí eu fui para a advocacia. Advoguei durante uns 5, 6 anos, mas meu negócio é venda, é comércio, é gente, não tem jeito, cara. E aí fui convidado para o ramo imobiliário, um grande amigo meu, Carlos Pires até, sempre falo dele, porque ele que chamou, Thiago, vamos para o mercado imobiliário e tal, ser corretor, tá massa, tá legal. Foi logo naquele período, um pouquinho antes da pandemia, 2019. E aí eu falei, rapaz, eu já mexia com os aluguéis nossos, né? A gente tem alguns imóveis, a família tem, eu já mexia com essa parte de aluguel. Eu falei, cara, a advocacia não estava me agradando muito, justamente por isso, né? Não tinha esse contato que eu tinha na época da churrascaria com pessoas, com gente, é um negócio mais dinâmico, né? E a advocacia é mais aquilo ali, né? É escritório, fazer peça e tal, e fazer audiência, né? Fazer alguma sustentação ali com algum juiz, algum desembargador, enfim. Não era tão dinâmico quanto é venda, né? E aí não era algo que me animava. Então eu falei, cara, eu vou ter que mudar, não tem jeito. E aí eu fui para a corretagem e graças a Deus está dando certo mesmo. Show de bola. Tiagão,
Teu pai é um cara inspirador, como tu já me falou também em outras oportunidades. Tem alguma história assim marcante que tu te lembras que algum ensinamento, algum não que ele te deu quando mais novo, que tu levou pra vida, algum momento assim que tu pode trazer hoje de uma boa reflexão? Cara, tem vários, né, cara? Tem vários momentos. Meu pai, tanto meu pai quanto minha mãe, né? Os dois trabalharam juntos no restaurante, né? Sempre foram unidos. Eu acho que essa é a principal ensinamento que ele me deu foi esse, né? Os dois juntos, né? Tá empenhado e focados ali naquilo que eles realmente queriam fazer, né? E pô, sacrificaram, né, cara? É como eu estava até falando anteriormente para ti, a vida num restaurante é uma vida praticamente de escravidão mesmo. Sim. É de 7 da manhã até meia-noite, às vezes passa da meia-noite, quando é período de final de ano, tem evento e tal, às vezes até de madrugada. E no outro dia tem que estar cedo, cara, acordado e não tem jeito, né? Então eles abriram mão, né? Eu acho que esse ensinamento que eu peguei foi que eles, para ter sucesso, né, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Então, para você ter sucesso, você alcançar algo, você vai ter que abrir mão de algo, né? Ou esse convívio, né, com a família. E aí é o que eu sempre falo também. A primeira viagem que a gente teve em família, né, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, foi em 2013, quando a gente entregou o ponto, cara. De lá até 2013, eu viajava, só eu e minha mãe, quando era criança, aí viajava eu e minha mãe, ou minha irmã junto, ou eu e meu pai, porque minha mãe tinha que ficar para trabalhar, então alguém tinha que ficar cuidando da empresa, né? Era um negócio bem familiar, né? Então a gente não tinha esse tempo disponível. Eles sacrificaram muito disso, né? De tempo em família, tempo com os amigos, para realmente trabalhar e ter o que tem hoje, né? Ter a estrutura. E hoje eles viajam pra caramba, hoje eles curtem, né? Então fazem aí 2, 3 viagens por ano, né? Fazem uma viagem internacional, vão lá para Santa Catarina. Então hoje eles aproveitam bastante, mas porque abriram mão lá atrás, né? No passado. Então é pensar no longo prazo, né? Então isso acho que foi não precisou ele me dizer, né? Ele me mostrou, né? Que é o que eu também sempre falo. Quando você fala alguma coisa para alguém, cara, faz isso, né? As pessoas às vezes não dão bola, mas quando você mostra o exemplo, aí é diferente, né? Tem um autor chamado Joel J, bem conhecido aqui, sim, conheço. Que ele fala que o exemplo não é uma das formas de ensinar, é a única forma de ensinar. Porque não adianta eu dizer, Anne, faz isso, Matheus faz isso, Thiago faz isso. Se eu não fizer, vocês vão dizer o quê? Tá incoerente com o teu discurso, né? Exatamente. E levando para essa área, eu sei que nós vamos entrar agora com força nesse tema de corretagem, mas assim, nós sabemos que o corretor ele precisa ser um ótimo vendedor. E na tua opinião, quais são os fundamentos de venda que tu poderia passar para a gente, assim, alguns insights que tu aprendeu no dia a dia, desde a época do restaurante e tu leva para hoje também? Uma das coisas, né, que eu sempre falo para os corretores é que não basta só tirar o Cresce, né? O Cresce é muito fácil, né? Realmente não tem ensinamento nenhum ali. Você só faz uma prova só para ter o título, né? O documento que te autoriza a trabalhar, a exercer a profissão. Mas você precisa estudar sobre vendas, né? E eu acho que o ponto principal da venda é persistência, cara. Persistência. Porque você vai escutar muito não. Muito não. Muito não. Dependendo do tipo de nicho que você trabalha, você vai ter que fazer ali um atendimento em grande escala, receber ali 200, 300 não para fechar uma venda, entendeu? Caraca. Então, assim, é bem difícil. Então, você tem que ter essa persistência, equilíbrio emocional, né? Porque aguentar tantos nãos assim e você acreditar que o sim está cada vez mais próximo, né? Esqueci até qual é o autor, que ele fala, né? Quando você recebe um não, se você recebe ali 100 nãos para fazer uma venda, quando você recebe um não, só falta 99. Então, você tem que pensar dessa forma e não falar assim, poxa, caramba, eu já recebi 30 não vou conseguir mais. Não, porque está faltando 70, se acalma, continua, né? Então, você está cada vez mais próximo de fechar a venda. E a venda é isso, cara. É muito não. É sempre pensar à frente, tipo, tu tá chegando mais próximo do sucesso, ao invés de simplesmente desistir ou não, isso não é pra mim, eu vou tentar outra coisa. É realmente muita persistência, muita inteligência emocional. Mas como o senhor falou, o senhor
pegou essa inteligência emocional, essa experiência dos seus pais que tiveram esse negócio, que o senhor cresceu com ele? Ou o senhor adquiriu depois que teve sua própria propulsão? Rapaz, a gente adquire com o tempo. É experiência mesmo, né? Não... Ali, na época da empresa, da churrascaria, era um pouquinho diferente. Eu não vendia, apesar de que trabalhava com venda, na época eu pensava que não, né? Hoje é que eu vim ter esse entendimento, que na época a gente vendia. Vendia mais um serviço do que um produto propriamente dito. Mas eu vendia, né? Então, no caso do imóvel, né, a gente tem um produto ali, né, que a gente faz a intermediação. Lógico que eu estou vendendo também um serviço, que é o serviço de corretagem, mas eu estou apresentando um produto, né? E quando você apresenta um produto, é um pouquinho diferente, né? Muda um pouquinho. O serviço, ele já vai lá, ele entra na tua empresa já para contratar aquele serviço. Um produto, ele não sabe se ele vai levar o produto ou não, né? Então, quando ele vai buscar um serviço, ele já vai certo que ele quer aquele serviço, ele precisa daquilo ali. Então ele vai e compra, já está certa aquela venda. Então toda vez que entrava alguém no restaurante, eu sabia que estava ele. O cara entrou, ele vai comprar, ele vai consumir, não tem como, né? Ele não vai lá e eu tenho que, olha, tem esse aqui, você quer? Não vou querer não, igual numa loja de roupa, que o vendedor te apresenta várias peças de roupa. Ele vai já decidido. Exato, que ele vai comprar. Já vai, ele vai consumir, senão ele nem entra, né? Então é um pouquinho diferente. Então a gente não tem essa questão de receber os não, essa persistência. Mas a gente tem a questão do contato, né, com o público. Isso que me ajudou muito. A questão do diálogo, conversar, ter... igual tá aqui, né, no podcast, assim. Não fiz... Gustavo sabe, da outra vez, a gente não fiz nenhum tipo de preparo, nada, nem ensaio. Não tem nem papel aqui na mesa. Exato. Então, assim, porque eu já tô acostumado. Na época chegava cliente, a gente conversava, o cara puxava um assunto e eu tinha que falar de qualquer assunto que o cara puxasse. Eu tinha que saber. Se não soubesse, eu tinha que ir buscar aprender para a próxima vez que ele voltasse, como era cliente, ele ia voltar de novo, eu saber falar sobre aquilo ali. Saber se vender também, né? Porque até Gustavo fala muito pra gente, saber se vender. Exato. É até mais importante do que apresentar o seu produto. Se a pessoa souber que você sabe do que você está falando, você já ganha uma autonomia de dizer daquilo de uma forma mais favorável. Então, acho que isso realmente é muito importante. Todo mundo deveria aprender a vender. Nem que seja vender a si próprio, por sua imagem. Eu tinha clientes, por exemplo, que iam na churrascaria e se meu pai não fosse lá na mesa falar com ele ficava incomodado. Então ele gostava, o cliente gosta que vá lá, e aí, tudo bom? Como é que você tá? E tal. Tem cliente que ia para isso. É incrível. Se não fosse, os próprios garçons falavam. Jair, vai lá no fulano, porque se tu não for lá, ele tá tudo achando ruim, ele tava incomodado, ele ficava incomodado. Aí ele não gostava do atendimento, não gostava das carnes. Aí meu pai ia lá e falei, tudo bom, como é que você tá? Tá tranquilo? Tô mandando uma carne aqui maravilhosa pra ti, já mandava. Aí já mudo a... Era a mesma carne, não tinha diferença nenhuma, era só porque meu pai foi lá conversar com ele. É cliente, cara. É incrível. Isso acontece em tudo, cara. No mercado imobiliário acontece em tudo. Ele vai lá, o cliente vai, aí pronto. Dali pra frente, tudo ficou bom. Tudo ficava bom. E Tiagão, me conta assim, eu gosto muito de história. Eu quero que tu me conte assim uma história de algum cliente na corretagem que deu trabalho, mas tu foi persistente e foi uma grande venda. Porque acho interessante, vocês falaram aqui sobre a questão da inteligência emocional na venda. O vendedor que não sabe pegar não, ele não serve para vender. Porque, como você falou, muitos serviços tu vai ter que pegar 100 nãos para um sim. E essa realmente é a média de muitos serviços, de muitos produtos. Porém, tem vendedor que quando recebe um não, ele desiste, né? Desiste, fica triste. Meu Deus, um não. Eu brinco com a minha equipe de vendas o seguinte: se tu receber um não e ficar muito tempo triste, tu já perdeu a oportunidade de ter uma venda. Sim. Então, tem até um autor que é o Flávio Augusto da Silva, que fala muito sobre vendas, junto com o Caio Carneiro. Eles falam o seguinte: quando tu receber um não, tu tem que ter amor ao próximo. Ou seja, partir pro próximo, partir pro próximo. Exatamente. Se ficar sofrendo demais, não vende. É aquilo que eu falei, são 100 nãos, aí tu tá mais próximo do sim. Cara, a maior venda que eu fiz na minha carreira como corretor foi lá em Barreirinhas, inclusive, e levou quase 2 anos, pô. Uma negociação de quase 2 anos. Eu, no meio do caminho, eu pensei em desistir umas 20 vezes. Eu falei, esse negócio não vai dar certo, cara. Esse negócio não vai dar certo. Né? E levou quase 2 anos. E vai, contrata e não dá certo, o terreno não tinha documentação na época, tinha que regularizar, quem é que regulariza? Rapaz, e vai. Aí eram vários
herdeiros, né, que estavam na negociação. Aí uma hora um queria uma coisa, uma hora o outro queria outra, e aí não dava certo, aí passava, aí um mudava, não, tá bom, eu aceito, aí o outro já não aceitava mais. Cara, assim, foi a venda mais difícil da minha vida, cara. Foi a venda mais difícil da minha vida, mas graças a Deus deu certo. Graças a Deus deu certo. Foi uma vendinha boa. Perseverança. Eu não consigo nem imaginar 2 anos para uma negociação. Eita. Mas geralmente negociações de grande valor assim demandam um tempo. Se for uma venda de 10 milhões de reais, então, um terreno grande, né, que vai ser um empreendimento, graças a Deus. Sim. Mas deu certo. Entendeu? Então, assim, mas demanda muito tempo, porque está se mexendo com um patrimônio muito valioso, entendeu? Sim. Então, principalmente quando tem herdeiros, né? Um fica com medo, acha que vale mais, outro acha que não, ou, às vezes, por incrível que pareça, as pessoas, o herdeiro está com um patrimônio lá grande, ele vai receber uma bolada ali em dinheiro, ele não sabe o que fazer com aquele dinheiro. E agora, fazer o que com esse dinheiro? Lá o patrimônio eu sei que está lá, está seguro, e esse dinheiro? Vou fazer o quê? Né? Então ele fica com medo. Então tem várias coisas. E aí os herdeiros têm filhos, aí às vezes tem um filho mais velho que fala, não vende, não sei o quê. Sempre tem, aí tem um amigo que diz, rapaz, ela vai valorizar, vai não sei o quê. Então isso são várias cabeças, né, para tomar uma decisão. Então é bem complicado, é muito complicado. Trabalhar com pessoas, com gente é muito difícil, cara. É muito difícil. E Pavão, uma coisa que talvez as pessoas que estão nos acompanhando podem pensar, nossa, um corretor que já chegou a vender vendas milionárias. É fácil essa área, eu vou entrar para essa área amanhã. É tão fácil que tu viu, que ela levou 2 anos aí para vender. É tão fácil que é moleza. E a grande realidade é que não é simples. É muito fácil você olhar um empreendedor, por exemplo, de sucesso e dizer, eu vou empreender porque eu quero ser igual a ele. Muitas vezes a pessoa foca no resultado final, mas não quer enfrentar o processo. Exato. Então, assim, me conta um pouco do processo que você levou até chegar onde você chegou, porque até para nós desmistificarmos o que muitas pessoas pensam, que é simples, que é fácil. Não é fácil. Às vezes, é porque as pessoas olham só o resultado final, né? A gente posta muita coisa no Instagram e tal, então o cara olha ali e fala, olha, uma vida é fácil, né? No Instagram, se tu olhar, realmente, é uma maravilha, né? Todo mundo vende, todo mundo tá ganhando muito dinheiro. Mas muitas das vezes não, às vezes tem corretor ali que tá 2, 3 meses sem vender. E aí você vai ter inteligência emocional para segurar 2, 3 meses sem entrar R$1 na tua conta. Ou inteligência financeira. E a despesa vai vindo, porque a despesa vem todo mês, ela não espera. Né? O boleto, a mensalidade da escola do meu menino é todo mês. Não espera. Se eu não vender, tem que chegar e ter a reserva, né? Uma inteligência financeira, né? Uma educação financeira para poder ter ali uma reserva, ter um outro tipo de investimento, né? Um outro tipo de negócio. Então, os corretores que você pode pegar aí os maiores, né? Os maiores players aí do mercado, eles têm outros tipos de investimentos, não só a corretagem, porque eles sabem, né, que uma hora pode ser que a corretagem não dê ali uma venda para ele ou não dê o dinheiro que ele espera todo mês e ele vai precisar tirar de um outro lugar. Não tem para onde correr. É uma renda que eu digo que é ilimitada. Eu posso chegar a ter um faturamento mensal aí de até 500 mil, R$1 milhão em comissão. Não é o meu caso ainda, mas se Deus quiser eu chego lá. Mas tem corretores aí a nível nacional que tem um faturamento absurdo mensal, né? Que tem imobiliárias, né? Imobiliárias que têm faturamentos mensais absurdos, que vendem aí só de correção, recebem mais de R$1 milhão por mês. Mas... e eles têm outros negócios. Eles partem para a construção civil, né? Eles compram imóveis e alugam. Né? Eles começam a colocar outras fontes de renda. Diversificam, montam empresas, montam outros negócios, porque sabe que pode ser que em algum momento esse mercado diminua ou entre em crise, né? Como a gente teve na época da Dilma lá, a gente teve uma crise no mercado imobiliário, onde as vendas caíram bastante. Né? Os valores dos imóveis continuam mesmo, mas as vendas diminuem. Né? Já na pandemia a gente teve uma explosão de venda, né, de imóveis e de valorização absurda. Então o mercado é cíclico, né? Então ele vai ter os momentos de ascensão e os momentos de queda, é natural. A gente veio, por exemplo, pós-pandemia hoje está bem mais desacelerado do que na época da pandemia. A pandemia a gente viveu um momento de, assim, quem não vendia na pandemia, meu irmão tinha que procurar outra coisa para fazer, porque vendia tudo.
Tudo que eu anunciava, vendia. Barreirinhas, tudo que a gente anunciava, vendia. Vendia, não tem... Hoje já está começando a alcançar ali uma normalidade, que eu digo. Sim. A gente estava vivendo um momento de muita euforia e agora a gente já está voltando para uma normalidade. Você tem um fluxo de venda e tal, mas já dentro de uma normalidade. Nada aquela coisa exagerada, onde você lança, vende tudo, lança, vende tudo, lança, vende tudo. Aqui em São Luís, alguns produtos, a gente observa isso. Produto de estúdio, lança, vende tudo, no pré-lançamento. Alguns empreendimentos de altíssimo padrão, como teve um da Delman agora, na entrada da Litorânea ali, perto do Pescador, que vendeu, cara, 80% no pré-lançamento. E apartamentos aí de 4 milhões de reais, 4 milhões e meio de reais. São apartamentos caros, assim, de um valor alto. E vendeu praticamente tudo. Então, alguns produtos têm demanda, mas não é fácil chegar lá. Tem que, como tu falou, a jornada, o processo. A construção, o processo. Outro assunto também que me deixa muito curioso é o networking, é a nossa rede de contatos. E eu percebo que hoje tu tem uma rede de contatos muito boa. E eu sempre falo que network não é só eu conhecer a Anne e conhecer o Pavan. É eu conhecer e construir uma relação de amizade, manter aquela relação de amizade. Porque é isso que a longo prazo vai dar um resultado de uma sociedade. Você vai indicar para que eu possa vender, eu vou te indicar para que tu possa vender. É uma relação de amizade que vai ser bilateral, um vai ajudar o outro. Mas para que nós formamos uma rede de conexão de network, não é tão simples. Quais são as tuas estratégias lá do início até hoje para que tu pudesse ter essa boa rede de contatos? Cara, o network, né, só como tu falou, só conhecer não basta. Você precisa que essa pessoa tenha confiança em ti. Né? Como a amizade mesmo. Ele precisa ter confiança, ele precisa saber acreditar que tu tá falando para ele a verdade e não é só aquele papo de vendedor, né? Que muitos dizem, papo de corretor, papo de vendedor. Né? Então, quando o cliente adquire essa confiança em ti, esse é o verdadeiro network. Né? Essa verdadeira conexão que você tem com o cliente. E para isso acontecer, você tem que ser verdadeiro. Não tem como. Você tem que ser verdadeiro com o cliente. Não dá para você ter um personagem ali, né? Criar um personagem que você é uma coisa que você não é. Porque o cliente uma hora ele vai perceber que você está sendo algo que você não é de verdade e aí a cadeia de confiança desaba. Pô. Perde todo. E muitos fazem isso. Né? Muitos fazem isso. Vive uma imagem, muitas das vezes que não condiz com a realidade dele, né? Não condiz com ele. E tenta passar aquilo de uma forma que não fica natural. E aí acaba o cliente se afasta. Né? Acho que a verdade ela é, acima de tudo, um dos primeiros pontos de um bom network, porque às vezes a pessoa quer se tornar teu amigo, mas ele fala mentiras, ele inventa histórias para querer, às vezes, impressionar. Lá na frente a verdade vem à tona. E quando o network ele é verdadeiro, ele é genuíno, ele não vai ser só aquele momento. E como você falou, ele vai criar uma relação de amizade profunda, onde você vai confiar no outro. E ali sim, quando você tem essa confiança, meu irmão, a pessoa começa a te indicar, tu indica ela, nasce negócio juntos, grandes parcerias, né, Pavan? Sim, com certeza. Assim, já teve ocasiões de eu levar cliente no imóvel, né? Que ele quero olhar esse imóvel e tal, olho, converso com ele, eu falo, cara, esse imóvel aqui não é para ti, o imóvel é outro. Isso aqui não dá, eu podia querer te empurrar, já que tu gostou muito desse aqui, mas não é. Né? Esse teu perfil aqui, tu vai, depois lá na frente, tu vai brigar comigo aqui, vai reclamar comigo. Pô, Thiago, tu sabia e tal, por que tu não me avisou? Né? Então, já tive um caso, um grande amigo meu, cliente, amigo meu de infância, que ele queria até ir na época, antes da pandemia até, e para Alphaville, eu falei, cara, tua vida vai ficar complicado para ti, é muito longe, tua vida toda de trabalho é aqui próximo ao Renascença, né, e tu quer ir para Alphaville, é lá longe, né, distante pra caramba, poderia ter vendido uma casa para ele lá. E aí ele foi logo no começo da minha profissão, da corretagem, né, no começo da minha jornada aí na corretagem, e eu falei para ele, cara, ele ainda não tinha a filhinha dele, hoje ele já tem, então eu falei, cara, tu pretende ter filho e tal, tu vai estudar pra cá, e tu é um cara muito cômodo, porque eu conheci ele, tu é um cara que gosta de comodidade, tu gosta de vir almoçar em casa, tal, e teu trabalho, tu tá 5, 10 minutos de trabalho, então tu não vai mais conseguir fazer isso, tal, ter certeza, aí ele, não, realmente tem razão, Alphaville não dá não, pra mim, vou esquecer isso. E ele comprou um apartamento, depois ali próximo, no Renascença, também ali perto, próximo do Ibis.
Nem comprou comigo, encontrou com outro corretor, falou, falei, rapaz, o preço tá bom, pode fechar. Fecha e tal. Beleza, não comprou comigo naquela vez. Mas depois ele comprou várias outras coisas comigo. Por quê? Adquire confiança. Entendeu? E aí depois ele falou, cara, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter vindo pra cá, pra esse apartamento. Realmente, se tivesse ido pra Alphaville, eu tinha me ferrado. Porque eu não ia conseguir ter a vida que eu tenho hoje, aqui, comodidade, tranquilidade. Nossa. Porque é muito longe e ia ser uma loucura. Tanto ele quanto a esposa trabalhavam próximo ali, o Renascença, ali naquela região. Então ele falou, cara, ia talvez trazer até um caos pro meu relacionamento. Porque realmente, cara, você traz um problema para dentro de casa, né? Que você não tinha. E essa questão de você passar 1 hora no trânsito para voltar e tal, então depende muito do estilo de vida que a pessoa tem. E o legal, Thiago, é porque quando nós somos íntegros e verdadeiros no nosso serviço, no nosso trabalho, o nosso cliente ele vai nos ter como referência naquela área. Exemplo, se ele foi atrás de você como corretor e você deu ali para ele uma dica verdadeira e íntegra, por mais que ele não compre com você naquela hora, mas ele sempre vai colocar na mente dele, o corretor de confiança que eu tenho é o Thiago. Sim. Porque ele vai querer o meu bem, o meu melhor, não vai querer apenas me vender. Então, lá na frente ele precisou, Sim. ele correu. Se algum amigo dele precisar, Thiago. Se algum familiar precisar, Thiago. E é o que eu sempre falo, por exemplo, quando alguém vem me perguntar, Gustavo, qual curso de negócios eu posso fazer? Qual curso sobre isso eu posso fazer? Porque nós trabalhamos com educação. Muitas vezes eu não consigo dar o meu melhor naquele momento para aquela pessoa e eu indico outros profissionais. Eu indico outros cursos. A pessoa lá na frente vai lembrar, poxa, quando eu precisar de novo em educação de negócio, eu vou pensar no Gustavo. Porque quando eu procuro ele não quer só me vender, ele quer o meu melhor. Sim. E é isso que muitos profissionais não entendem. Eu tenho até uma história curiosa. Eu tenho um cliente que ele tem algumas farmácias. E uma das farmácias dele é em Balsas. E nós estávamos lá, isso há uns 5 anos atrás. Quando chega um cliente, ele bem atencioso, ele mesmo estava atendendo. E naquele momento, o cliente dele precisou de um remédio e na farmácia dele não tinha. E ele disse assim, olha, é o seguinte, esse remédio não tem aqui na farmácia, mas eu vou te indicar para que você possa ir na outra farmácia ali na esquina. Tem esse remédio lá, você pode ir, tome tantas doses, isso. O cliente saiu, aí eu fiquei intrigado. Eu falei, cara, Edilson, mas por que tu não vendeu outro remédio para ele? Porque tu não, sei lá, disse que amanhã ele poderia passar. Ele disse, Gustavo, esse cliente, quando ele pensar em remédio, a primeira opção vai ser a gente. Por quê? Porque eu atendi o meu cliente de forma genuína. Sim. Então isso ficou marcado na minha vida. Então a partir de hoje eu entendi que quando você atende seu cliente de forma genuína, quando ele vê sinceridade, verdade, compromisso com ele, a dor de barriga não dá só uma vez. Exato. Não, e eu penso muito nisso, cara. Eu penso como se fosse para mim, né? Como eu gostaria que me atendesse, como eu gostaria que o corretor falasse comigo, né? Então tem alguns produtos, por exemplo, que eu olho no mercado que eu não gosto, eu não trabalho, entendeu? Porque eu olho e falo, cara, esse produto aí vai me dar problema, não quero trabalhar, não trabalho ele, entendeu? Não compro a ideia, não compro o produto. Lógico, se tiver um cliente que quer muito aquele produto, eu falo, explico para ele, olha, eu não gosto muito desse produto por isso, mas atende a tua necessidade, olha a necessidade do cliente, dependendo de como for a necessidade dele, a gente vende, entendeu? Mas eu sou muito nisso, eu penso muito no que o cliente vai pensar lá na frente, né? Eu tenho uma responsabilidade muito grande, né? Eu digo que o corretor de imóveis tem uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que ele vai vender, né? Sobre aquilo que ele vai... Porque não é um carro que você pegou, não gostou, você vende ali, vai ter um prejuízo e tal, mas é pequeno. Você está falando do imóvel. Hoje o imóvel, vamos botar aí, hoje Minha Casa Minha Vida é 210 mil, 250 mil. Então, é caro, cara. É bem caro, né? Então, imagina um imóvel de um padrão mais alto, né? Então, você está falando de imóveis aí de 1 milhão, 800 mil, 2 milhões... para o cara pegar, aplicar o dinheiro lá e depois se arrepender, depois não querer mais, né? Aí ele vai lembrar de quê? Daquela frustração. Ele vai dizer, pô, o Thiago lá devia ter me avisado, né? Então, recai sobre a gente, né? Então, o corretor tem essa responsabilidade. Sim. E, Thiago, nós estávamos conversando nos bastidores muito sobre barreirinhas. Barreirinhas é uma experiência fantástica. Muitas pessoas, inclusive aqui do Maranhão, nunca tiveram oportunidade, mas assim, gente, Barreirinhas é assim, uma experiência incrível.
Nada melhor do que você chegar lá nos lençóis, no final de tarde, naquele mar de areia, aquela coisa incrível. E hoje Barreirinhas virou, salvo engano, os lençóis virou patrimônio da ONU, da Unesco, salvo engano. Isso, tem o patrimônio lá da humanidade, natural. Sim. Da humanidade, uma coisa assim. Cada dia tá pegando mais e mais brilho, né? Cara, os lençóis ali, principalmente Barreirinhas, tá vivendo um crescimento, assim, astronômico. É algo que, se você for lá, vai ver que é um canteiro de obras, é empreendimento para todo lado. E a tendência é aumentar e, eu digo sempre, ficar mais caro. Barreirinhas hoje ainda é barato, né, eu digo. Então, a cidade que está em ascensão é uma cidade que tem um potencial turístico absurdo, surreal, não tem nada igual. O pessoal compara Barreirinhas com Jeri, não, eu comparo com Fernando de Noronha. Só para ter um nível. Lógico que falta ainda muita infraestrutura. Sim. Que vai chegando com o tempo. Né? Agora, de 5 anos para cá, que está tendo investimentos privados mais pesados dentro da cidade. Sim. Então, é natural que, com o investimento do capital privado, né, o público começa também a fazer esses investimentos. Tanto é que já saiu uma ponte que cruza o rio, que antes não tinha, só atravessava de balsa. Já foi anunciada agora a estrada para o Atins, né? Já está sendo feita a pavimentação num bairro lá que é chamado Tapuio. Está sendo feita uma pavimentação que antes você só chegava de barco ou uma trilha de areia, né, por trás e tem um vilarejo, né? Então tem a população, uma boa parte da população mora nessa região, então estão começando a desenvolver os acessos justamente por causa do investimento do capital privado. Muita gente indo para Barreirinhas, começa a girar muito dinheiro na cidade e o nível de exigência começa a subir. Né? Então o próprio poder público começa a fazer algumas coisas, começa a fazer algumas intervenções para poder melhorar a parte de infraestrutura da cidade. Até para poder atender melhor o turista, que é quem traz dinheiro para dentro do município. Né? O município começa a arrecadar mais. A gente teve agora o leilão do aeroporto de Barreirinhas, né? Foi arrematado pela empresa que cuida do aeroporto de Guarulhos, então vão fazer um investimento de 58 milhões de reais no aeroporto. Né? Eles fazem os lances lá e o lance que é feito tem que ser retornado em investimento para dentro do aeroporto. Então, eles fizeram um lance, ganharam com 58,2 milhões, parece. E aí vão fazer esse investimento no aeroporto. E aí eu sempre falo isso para os clientes, né? Se uma empresa desse porte, né, acredita que investir 58 milhões no aeroporto de Barreirinhas é uma boa, por que será que eles fazem isso, né? Porque eles não investem dinheiro em lugar errado, né? Eles fazem pesquisas aí caríssimas, com empresas aí renomadíssimas para saber se vai ter retorno no investimento. Então, eles não vão botar 58 milhões para não ter retorno nenhum, para ter prejuízo. É porque eles sabem do potencial turístico que a cidade tem. Né? Foi agora no Réveillon, o aeroporto lotado de avião. Avião descendo e subindo direto. Avião pequeno, avião jato. Né? Ainda não tem aviões de grande porte, mas o aeroporto já está preparado para receber aviões de grande porte. Né? Então, a gente já houve aí de acordos para que tenham voos de São Paulo direto Barreirinhas, né? Voos grandes. Então, a tendência no futuro é isso acontecer. Como acontece em Jeri, como acontece em Barra Grande, né? Como acontece nesses outros grandes centros que começaram antes. Né? Então, Jeri, mas Jeri tem uma infraestrutura melhor. Mas começou 10 anos antes de Barreirinhas, 15 anos antes de Barreirinhas. Né? Então, a gente tem que esperar esse tempo, essa maturação. E o empresário, ele precisa olhar com um olhar diferenciado para lá, né? Não, com certeza. Comprar logo uma terra lá. Hoje ainda é barato, né? Eu digo que hoje ainda é barato Barreirinhas, porque o metro quadrado gira em torno hoje de uma casa na planta, né? Ou um apartamento, gira em torno de 9 mil até 11, 12 mil reais. Alguns estúdios estão sendo vendidos já ali nessa faixa de 12 mil reais o metro. Quando a gente vem para São Luís, a gente já está trabalhando aí, já está vislumbrando 18, 20 mil reais o metro em alguns empreendimentos. Né? Esse, por exemplo, da Delmão, que eu te falei, da frente da praia, foi 16 mil reais o metro até 18, 19 mil reais o metro. Então, na planta. Né? Então, a gente vê que o metro quadrado de Barreirinhas, por ser uma cidade turística, por ser uma região que tem muita limitação de construção, de obra, não é fácil construir em Barreirinhas, o metro quadrado ainda é muito barato. Você comprar uma casa lá na beira do rio a 9 mil reais o metro quadrado, é muito barato. É muito barato. Não existe em lugar nenhum. Eu estava conversando ontem encontrei no supermercado o Jailton lá da Mota Machado. Ele disse que venderam 80% do empreendimento em Teresina a 18 mil reais o metro.
no lançamento. Né? Então, assim, a gente vê um valor de metro quadrado nos grandes centros, nas capitais, né, nas grandes cidades, bem acima de Barreirinhas, e Barreirinhas tem o que nenhuma dessas cidades tem, que é o Lençóis, né, que é um parque nacional que só tem lá, é único. Né? Então tem toda uma infraestrutura de lazer, né, que o cara pode fora aproveitar. Os lençóis, as lagoas, fora os rios, lá, o Rio Preguiça, os banhos, né? Eu fui agora no Réveillon, fui dia 30 e voltei no domingo, né? Dia 3. Dia 4 eu voltei. E aí a gente foi lá no banho do São Sebastião, sempre vou. Até atolei o carro lá, foi uma festa, foi uma farra. E aí, que é, cara, saindo de Barreirinhas, é no meio do nada, cara. E lá tem uma nascente, o cara fez um banho assim, água cristalina, com peixe, a coisa mais linda do mundo. Então você tem vários lugares desses em Barreirinhas, que foge ali dos lençóis um pouquinho, mas que você tem um acessozinho de trilha e tal, diferente, algo legal, é bem diferente para você fazer. E, pô, ambientes, assim, lugares maravilhosos, né? Um bom lugar para fazer network. Muito, muito. Assim, assim, a gente brinca que o network interessante é quando... esse início do network é bem interessante quando você inicia ele num ambiente de lazer. Seja no esporte, seja num lugar como esse, porque a galera tá numa vibe mais tranquila, a galera já tá com vontade de conhecer pessoas novas. É uma oportunidade, né? Sim, não, assim, o tempo todo tem gente, né, nova indo para Barreirinhas, né? E principalmente agora virou o Ponte dos Famosos, né? A gente viu a Angélica, veio passar o aniversário dela nos Lençóis, né? A Gisele Bündchen teve aí também, no ano passado, aí no meio do ano passado, ela teve lá também nos Lençóis, né? Então, virou o ponte de pessoas famosas, né? Então, muita gente indo e tá só no início, tá só começando. Tá na virada de chave ali, Barreirinhas. Está começando a virar a chave para um negócio bem maior. É por isso que eu digo que vai ficar muito caro. E o que eu sempre digo, sempre falo para os clientes, que é o que dita preço é escassez. Né? Quanto mais escasso o produto, mais caro ele é. Né? Por isso que a gente vê agora, tá na febre aí na internet, né? Os relógios e tal, que são caríssimos. Por quê? Porque são escassos. Né? Tem uma produção limitada, né? Tem o mundo todo querendo, e aí quem pagar mais vai levar. Então os valores são realmente elevados. A mesma coisa acontece. Por que o apartamento na beira da praia, vista mar, é caro? É caro. Porque é escasso. Você conseguir um apartamento vista mar é mais difícil. Beira de rio em Barreirinhas é escasso porque é limitado. Terra tu não consegue fazer. Ela já está lá desde que o mundo é mundo. A margem do Rio Preguiças é daquele tamanho, vai continuar daquele tamanho por um bom tempo. Desde quando o mundo é mundo, aquela margem é daquele tamanho, não vai mudar. Entendeu? Então, é escasso. E à medida que o tempo vai passando, vão tendo menos áreas para construir. Vão tendo menos áreas porque já foram construídas, já foram adquiridas. E quem quiser ter uma casa lá, quem quiser morar, ter uma segunda moradia na beira do rio, vai ter que pagar o preço. Vai ter que pagar o que estão pedindo, porque não tem. Simplesmente não tem. E vale ressaltar que ali, Barreirinhas, aí tem Paulino Neves, Santa Amaro, Tutóia, só os que eu tô lembrando aqui agora. Todas essas cidades também vão se desenvolver ainda mais com o avanço de Barreirinhas. Porque o avanço de Barreirinhas hoje, os olhos do mundo todo estão voltados para Barreirinhas. Vai chegar uma hora que vai estar um preço, valor... Chegou um avião ano passado, chegou um avião da Suíça, com... Os turistas vieram para São Luís para fazer a alfândega, né? Porque o aeroporto de Barreirinhas não é internacional ainda, mas futuramente é capaz de transformar ele em internacional. Então, veio para São Luís, fez a parte alfandegária e foi direto para Barreirinhas, um avião de 400 e poucos milhões de reais, que é igual ao do João Adib, um G6.500, eu acho. Saiu nos blogs aqui de São Luís, tudo, direto da Suíça, para conhecer os lençóis. Cheio de turista, milionário, bilionário. Vieram, foram conhecer os lençóis, foram embora para a Suíça de volta. Isso vai começar a ser normal. Isso vai começar a ter constantemente. Os bilionários do mundo, para eles, é muito barato, cara. É muito barato para eles, Barreirinhas, principalmente por causa da nossa moeda. Imagina, eu tenho um amigo meu que mora nos Estados Unidos e comprou um empreendimento lá em Barreirinhas. E, cara, o empreendimento custava 300 mil reais, saiu a 60 mil dólares, 6 vezes 6 é 30, menos de 60 mil dólares, 50 mil dólares. 50 mil dólares, cara. Mais barato que um carro lá. Um carro de ponta lá, uma Porsche lá, custou 80 mil dólares. Aí ele comprou um
empreendimento, um Barreirinhas, que custa $50 mil. Não é nada, pô. Entendeu? Não é nada. Pro cara lá fora, é como se fosse $50 mil pra gente aqui. Que ele ganha em dólar lá. E, Thiago, ganha mais do que a gente aqui. E esse podcast aqui hoje, você empreendedor que está nos acompanhando, que está nos assistindo, você que é visionário, você precisa pegar esse podcast no início do ano como uma reflexão e dizer: eu preciso me movimentar, porque tem um ditado popular que diz: cavalo selado só passa uma vez. O cavalo selado está passando, a oportunidade está aqui. Cabe você agora aproveitar a oportunidade e fazer a diferença. Exato. Né? Não, e outra coisa também é, cara, tem que investir, uma parte dos seus investimentos tem que ser em imóveis, porque senão o seu dinheiro não corrige como corrige um imóvel. Sim. Se eu tenho uma casa lá em Barreirinhas, eu comprei no início da pandemia. Né? Se eu fosse deixar para comprar hoje, eu não conseguiria comprar mais. Imóvel é assim, se você deixar para comprar depois, você não compra mais. Porque a sua receita, a não ser que você desenvolva um trabalho, ou várias empresas e tal, enfim, consiga triplicar a tua receita, né? Mas é muito difícil, não são todos, são poucas as pessoas que conseguem fazer isso. Você não vai conseguir, a tua receita não acompanha o crescimento da valorização imobiliária. Você não vai conseguir mais justamente por causa da escassez. Então, quem comprou um apartamento na Península há 5 anos atrás, dificilmente compraria hoje, porque está 3 vezes mais caro em 5 anos. E dificilmente o cara triplica a receita dele em 5 anos. É muito difícil. A maioria aumenta 30%, 40%. Pouquíssimos conseguem dobrar a receita em 5 anos. Se a pessoa for assalariada, ou tiver um concurso público, ele não consegue 20% em 5 anos de reajuste salarial, 20%, 25%. Em 5 anos, ele não consegue mais que isso. E o imóvel triplica de preço. Entendeu? Aí fica inviável, você não consegue mais comprar. Eu conheço algumas pessoas, Thiago, é uma área bem curiosa, eu conheço algumas pessoas que compram o apartamento na planta, aí vão pagando, obviamente, quando recebem a chave, eles já alugam. Sim. Aí depois compra mais outra. Eu conheço alguns amigos que fazem isso. Me conta um pouquinho mais sobre... O aluguel paga a prestação. Isso, né? Me conta um pouquinho mais sobre isso, que é curioso, né? Porque, como eu falei, a gente tem que começar a olhar para essa questão imobiliária como um investimento mesmo, como você falou. Porque às vezes a pessoa diz: não vou comprar, já tem minha casa assim, mas só que tu tem que olhar com outra visão. É patrimônio, pô. É patrimônio. Ó, eu tenho imóveis alugados, tenho casa, tenho a casa em Barreirinhas. Mas eu já comprei um lote em Barreirinhas, comprei um terreno em Barreirinhas. Quero ver se eu faço outro investimento aqui em São Luís. A gente se aperta. É trabalhar, ralar para poder conseguir pagar as prestações. Eu não quero saber quanto eu quero saber de quantas vezes, né? Então, a gente vai, porque justamente por isso. Lá na frente, quando você recebe o imóvel, tu já vai ter uma valorização. Geralmente a entrega do imóvel é 3 anos. Tá? Então, com 3 anos, tu já vai ter uma valorização aí na pior das hipóteses de 50%. Se você dividir isso aí por 3, vai dar bem mais que qualquer aplicação que você faça. Fora o patrimônio que você tem lá, né, investido. Depois, se você não quiser vender, quiser alugar, você coloca para alugar, pega um financiamento, geralmente tu não paga ele todo, né? Tu paga uma parte para a construtora e depois você financia o resto, você consegue financiar em 30 anos. E o aluguel praticamente vai pagar essas prestações. Ou seja, o imóvel vai estar pagando. Você não pagou ele inteiro, você pagou a metade dele só. A outra metade ele mesmo se paga. E no final desse financiamento, você está com um patrimônio que já triplicou de preço. Entendeu? Então, não tem como você perder dinheiro, né? Aquele velho ditado que investe em terra não erra. Não tem como. Lógico, você precisa ter um acompanhamento para saber fazer um bom investimento, né? Qualquer terra lá em Barreirinhas vai dar dinheiro? Não. Existem algumas coisas que você corre um risco muito grande. Às vezes não tem documentos, são áreas que não têm autorização para construção, são áreas rurais, áreas de proteção, de reserva, que se você comprar, você jogou seu dinheiro fora, porque você não consegue botar um prego nela. Porque tem proteção ambiental, é área de amortecimento e tal, enfim. Então tem que ter esse cuidado. Geralmente procurar um profissional, quem trabalha na área, quem conhece a região, né? Tanto aqui em São Luís quanto em Barreirinhas. Por isso que tem os corretores de imóveis, para justamente você saber se é um bom investimento ou não.
saber se vale a pena fazer aquele investimento ali, comprar aquele imóvel, pensando em vender depois ou pensando em alugar, né? Cada imóvel tem suas características específicas. Existem alguns imóveis que são bons. Eu quero comprar e quero botar para alugar depois. Isso é ótimo. Esse mesmo imóvel eu quero vender depois. Já não é tão bom, tem opções melhores. Entendeu? Então, existem alguns imóveis, e aí só o corretor para poder te dizer, porque ele tem experiência. Ele vive aquilo no dia a dia, ele faz aquilo no dia a dia. Sim. Entendeu? E outro detalhe também é porque todas as áreas têm picaretas, todas as áreas têm pessoas que querem dar, né, o despertalhão. Existem muitos corretores que nós temos que tomar cuidado. Qual a tua visão sobre isso? Rapaz, toda área, como tu falou, tem, né, cara? Então, na corretagem não é diferente. E tu imagina que na corretagem não tem esse crivo que tem, por exemplo, na advocacia. Você precisa fazer um curso de 5 anos, passar na prova da OAB, que é bem difícil, né? Você não tem esse crivo. É muito fácil hoje você tirar o Cresce, né? Às vezes os corretores até têm os que são profissionais, né? Que já trabalham até querem um crivo maior, querem uma exigência, um nível de exigência um pouquinho maior, porque ele cai no mercado igual a mim, que já tenho experiência, que estudei, que me preparei, e o cara sai do Cresce e cai lá no mercado. Então, ele às vezes se sujeita a trabalhar por comissões, geralmente a praxe é 5%. Tem corretor que às vezes pega 1%, cara, 2%, entendeu? Se sujeita porque está precisando, precisa de dinheiro, e se sujeita. Só que ele não presta um bom serviço. É óbvio que se ele está vendendo um serviço dele com preço lá embaixo, é porque ele não vai entregar algo bom, né? E aí acaba, às vezes, sujando a profissão. E tem aqueles que são realmente enrolados, né? Que são picaretas mesmo. Acontece demais, né? Outro dia teve no outro estado, não foi aqui, um corretor que foi até preso, porque era um estelionatário já, na verdade, né? Então, vendia o imóvel para 2, 3 pessoas. Então, tem, toda a profissão tem, né? Como tem na advocacia também, né? A gente vê vários casos aí. Então, sempre vai ter, cara, sempre vai ter. Então tem que ter bastante cuidado, olhar a referência, né? Hoje a gente tem uma ferramenta, eu falo para os clientes, cara, a gente tem uma ferramenta chamada Instagram, que ali você acessa o perfil do corretor, você consegue ver o dia a dia dele, ali, o cotidiano dele, né? Então se tu passar um mês observando ele ali, tu já vai saber, né? Tu já vai ver onde ele frequenta, com as pessoas que ele fala, né? Então a forma de trabalho dele ali, às vezes, geralmente a gente sempre busca trazer algum histórico, né? Alguma venda que a gente já fez, né? Algum cliente falando, né? Então, justamente para trazer a referência, né? Dar referência. Então, hoje ficou bem mais fácil, né? Você conhecer a pessoa, já ter referências ali daquela pessoa. O mercado hoje, a informação corre muito rápido. Então, essa é uma das minhas maiores preocupações também, né? Sim. O nome é muito importante. Exato. E eu digo, minha família levou anos para construir um nome, né? E assim, para você destruir é questão de minutos, né? É o que eu sempre falo também, que um bom nome ele vale mais do que o ouro, do que a prata. E o comercial boca a boca, ele para mim é o mais forte, né? É muito forte. É igual um goleiro, pode fazer defesas milagrosas o jogo inteiro. Mas se no último lance do jogo ele pega um frango e o time dele perde, acabou, cara. Ficou marcado. Exato, entendeu? Então, não tem como, cara, não tem como. Então, minha preocupação muito é essa também com o nome, né? Então, por isso eu tenho essa preocupação, né? De sempre fazer um trabalho de forma melhor possível para o cliente, né? Atender o maior possível a demanda dele. Já teve casos, por exemplo, de venda que meu cliente negociando com a construtora preço, e na época a construtora tinha uma bonificação, né? E aí ele falou, Thiago, eu não consigo baixar mais, senão perde meu bônus. Eu tiro o negócio de bônus, senhor. Quero minha comissão normal, mas eu quero atender meu cliente, eu preciso vender para ele. Eu quero vender, esse negócio de bônus, não, pode fechar, né? Eu não baixei minha comissão, tirei aquela bonificação lá que ia dar, não, fecha, cara, prefiro fechar a venda, atender meu cliente, atender ele direitinho, do que um bônus aí que depois eu vou vender mais para ele, não te preocupa não. Deixa só a comissão normal mesmo, que é de praxe. Isso é importante porque eu até brinco com o pessoal que aqui no podcast muitas pessoas que a gente traz, isso aqui é bastidor, mas a gente traz pelo preço que nós vamos pagar apenas o operacional. Eu deixo bem claro para o meu cliente, olha, eu vou pagar aqui com esse valor só operacional. Gustavo, mas tu não está ganhando. Quem disse que eu não estou ganhando? Eu estou ganhando de várias outras formas. Eu acredito que quando você impacta a vida de uma pessoa aqui hoje, você está dando uma semente. E essa semente lá na frente pode germinar em um contrato maior, talvez em um curso, numa indicação, num grande negócio que a gente pode fechar.
Então, assim, quando o profissional entende que, poxa, eu vou ficar sem o meu bônus, como você falou, mas esse cliente aqui lá na frente vai comprar de novo. Não, e esse exemplo que eu te dei, ele comprou, era uma sala comercial até no Shopping da Ilha, na época da Sá Cavalcante. Estava com esse negócio de bônus, então, para tentar vender, né, as salas. Sim. E aí, ele me indicou depois mais 2 clientes. E os 2 compraram mais 2 salas. Entendeu? Então, cara, não tem o que você fazer. A gente sabe, lógico, o cara quer, lógico que eu quero ganhar dinheiro, lógico que eu gostaria de ter aquele bônus. Mas foi no momento da negociação, eu falei, cara, se para eu vender, atender esse meu cliente, eu preciso abrir mão desse bônus, Esse valor. ainda deixar bem claro, né? Não abrir mão da comissão. Era a Sim. bonificação que a construtora estava oferecendo. Sim. Né? E aí o cliente fez uma proposta de valor, eu construtor, Thiago, só com essa proposta aí eu consigo fechar, mas eu não consigo pagar o bônus. Só a comissão que é regramento aí, tá tudo certo. Eu falei, não, então fechou. Pode fazer. Então não é nem sobre trazer capital, é sobre trazer valor ao seu trabalho e à sua pessoa e ao seu nome. Isso é uma coisa muito louvável. Assim como já teve clientes, por exemplo, que tentaram negociar minha comissão e eu falei para ele, ó, pode até que eu tirei as fotos do apartamento, nunca me esqueço isso, apartamento de altíssimo padrão, lá na Península. O cliente começou a falar, Thiago, mas quero ver a comissão e tal, não dá pra gente fazer só 3%? Eu falei, não, meu irmão, 3%, mas um outro corretor e tal, fez aqui, fechou 3%. Eu falei, não, cara, minha comissão é 5%, porque tem todo um trabalho e tal. Aí ele continuou insistindo, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu retirei as fotos do apartamento. Eu te mando ela, tu anuncia no LX, que é de graça. Lá não paga comissão nenhuma. Agora tu não vai saber quem é que vai entrar no teu apartamento, né? Tu que vai ter que fazer os atendimentos, né? Vão te ligar aí, tu não sabe se a pessoa é um bandido que tá querendo vir entrar aqui na tua casa. Tu não sabe. Aí tu vai abrir a porta, vai mandar ele entrar e tu não sabe quem é. A gente tem todo um trabalho, a questão de segurança também, não é só. Não é pelo valor, né? Mas é todo um trabalho que você tem, divulgação, é o trabalho de você fazer uma boa imagem, uma boa filmagem, né? Como a gente já falou aqui, né? Você paga um filmmaker, né? Que tem todo o equipamento para fazer a filmagem. Então é caro, não é barato. Isso custa caro, então tem que fazer esse investimento e ainda a gente não sabe se vai vender. Mesmo gastando tudo isso, a gente não tem a certeza que vai vender. Que às vezes pode passar lá 1 ano, 2 anos e o imóvel não vende. Né? Acontece. Então, a gente tem que... Eu sempre falo dos corretores, cara, não abram mão disso, né? Não se desvalorizem, deem valor à sua profissão, né? E aí o cliente, não, Thiago, então tá, pode ser 5% mesmo. Eu falei, porque tá aí, cara, não tem o que fazer, é a nossa profissão, é o nosso trabalho. Sim, com certeza. Uma área também importante que tu relatou aí é o marketing. Não só para a corretagem, mas para todos nós, se nós não tivermos um foco na nossa imagem, nós até chamamos isso de brand, personal brand, que é o posicionamento. E eu percebo muito que alguns profissionais hoje, eles são bons do que fazem, mas aquele que é mais conhecido vai vender mais. O mais conhecido vende mais do que aquele que é melhor. E às vezes o mais conhecido não é nem tão bom quanto aquele outro. Sim. Vou te dar aqui um exemplo. Às vezes um médico extremamente especialista, ele não tem muitos clientes porque ele focou tanto no conhecimento e não focou no network, não focou no marketing, quanto aquele que está com 5 anos no mercado, também é um grande profissional, mas não tem a mesma notoriedade do que o outro no conhecimento, mas ele já teve a sacada de usar redes sociais, fazer um brand, fazer um posicionamento e nos podcasts se posicionar. Sim. Ele consegue muito mais clientes em pouco tempo. Como é que tu tem feito isso? Essa questão da tua imagem? Cara, eu até dei uma diminuída nessa parte de divulgação, né? Faço bem pontuais, divulgações pontuais. Eu tenho trabalhado esses últimos anos mais no relacionamento mesmo, buscando trabalhar mais o cliente. Virou assim, principalmente o mercado imobiliário, né? Virou uma explosão de filmagem e divulgação, principalmente nas redes sociais, né? Que a gente vê toda hora, né? Então, os clientes meio que já estão até enjoados. Toda hora é uma casa, apresentando uma casa, um apartamento e tal, e às vezes vários corretores apresentando a mesma casa, né? Então, tu olha a mesma casa várias vezes, né? Então, fica meio que mais do mesmo, né? Eu sempre gosto disso, de fugir desse do mesmo, fazer algo diferente. Então, quando eu vejo que tá muita gente no mesmo caminho, eu acho que fui o Carlos Pires, foi um dos primeiros, né, com a parte de Instagram e tal. Depois eu comecei. Ele é forte, né? Tem Ricardo Prime, que é muito forte, cara, um corretor fantástico também, muito forte aqui, que tem muita conversão online, né, nas redes sociais. Então, assim, na época eu comecei, estava começando essa onda, né?
E aí foi indo, eu fui junto, fiz alguns vídeos e depois começou todo mundo a fazer a mesma coisa, aquele mesmo vídeo, então eu sempre busco fazer um vídeo diferente. Não deixei de fazer porque você tem que estar sendo visto, você tem que estar sempre lá. Mas eu começo a procurar sempre outros caminhos. Quando eu vejo que está todo mundo atacando aquilo ali, é um mar cheio de tubarão com meia dúzia de peixinhos só. Então vai aquela galera todinha ali, é mais difícil você alcançar aquele objetivo, aquele de pegar aquele peixe, né? Então, quando eu começo a procurar outros caminhos para sair desse mar que está cheio aqui e ir para uma região que tem menos gente trabalhando, mas que tem ali, estão pegando esses peixes, né? Então, eu sempre procurei, hoje eu foquei um pouquinho mais nessa parte de network, de trazer meus clientes, buscar locais, né, atividades que façam eu ter essa conexão, que me aproximem dessas pessoas, né? E é um caminho que muita gente está perseguindo também, né? Tá perseguindo também. Inclusive, eu estava vendo uma reportagem outro dia de uma academia em São Paulo caríssima, né? Sim, que também assisti. As pessoas estão procurando, os caras que têm muito dinheiro estão procurando ir para lá para não ter network, não quer a galera vendendo para eles, porque as academias, corretor, vendedor de coisa, tudo para as academias, e começava a conversar, rapaz, eu tenho isso, tem aquilo, começar a querer empurrar coisa pro cara, querer vender pro cara, o cara tá treinando ali, né? E aí eles estão fugindo, eles não querem mais isso, né? Então já está tendo uma vertente disso, dos bilionários mesmo, do pessoal que tem o dinheiro, eles querem fugir desses locais onde as pessoas estão indo atacar para fazer network. E eu acho que até a questão de fazer network tem que ser muito estratégica, porque a galera já está com o saco cheio. Poxa, eles já vêm conversar sobre venda. Conversa sobre outra coisa, te torna amigo do cara, ao ponto de ele... Poxa, Thiago, mas tu trabalha com o quê mesmo? É vender sem vender. Vender, tipo assim, se tornou uma pessoa tão legal que o cara quer perto. Exato. E lá na frente ele vai descobrir com o que você trabalha, vai dizer, pô, Thiago, tu nunca me ofereceu. Cara, como é que é isso? Já vai ser outra imagem. Não, com certeza, pô. É justamente isso, é você ser verdadeiro. Porque quando tu tá ali pensando na venda, tu tá criando um personagem para se aproximar, para depois tu tentar vender para ele alguma coisa. Só que esse personagem vai cair. Não vai conseguir sustentar, porque tu não está sendo de verdade. Então você tem que estar indo, contato com o cliente, vai lá, quer ir para um local, lógico, você vai procurar, vou dar o exemplo da academia que eu já dei antes. Pega uma academia, lá em São Paulo tem umas academias que é 2, 3 mil reais por mês, que você tem toda uma infraestrutura, então quem vai para lá é quem tem dinheiro. Sim. Se teu público é esse, então você pode ir para essa academia, só que tu não vai chegar lá e sair oferecendo imóvel para todo mundo, né? Você vai lá e vai fazer seu treino. Não se preocupa que o cliente vai aparecer. Sim. É só tu ir, ser quem você é lá, começa a conversar e tal, brinca, daqui a pouco vai acontecer isso. Cara, tu faz o que? Rapaz, eu vendo imóvel. Tô querendo vender uma casa, tô querendo vender um terreno e tal, tu não quer pegar para vender para mim, não? O cara pega, ele oferece. Como já aconteceu várias vezes comigo. Eu tá conversando em Barreirinhas e tal, lá na casa, tomando uma e tal, na casa do amigo meu. Aí daqui a pouco chega um cliente, rapaz, tô sabendo que tem uma casa aqui para vender e tal, tu é corretor, né? Rapaz, tem uma casa aqui para vender. Foi agora, recentemente, isso aconteceu. E aí tá até vendo negociação para ver se dá certo o negócio, ver se vai para frente. Um almoço, assim, num encontro da turma, assim, o pessoal tomando uma cerveja, conversando. Pode ser, pronto. Sim, eu não cheguei lá, galera, tô com uma casa para vender, viu? Quem quiser, não. Até nessa hora, quando a pessoa faz isso, se torna tão inconveniente que o cara... o cara veio para cá só para vender. Eu brinco com a seguinte frase: nós não temos uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Sim. Então a primeira impressão que fica, se tu chegar num ambiente de lazer, por exemplo, outro dia eu fui na praia aqui na Litoranha, com minha esposa, com alguns amigos, era um grupo de pessoas, um projeto lá bem legal, funcional. Poxa, tinha lá diversos clientes que dão certinho com o meu produto. Personas, pro meu produto ali, no meu serviço. Eu pensei, cara, eu não posso chegar aqui anunciando o que eu faço. Eu vou continuar indo lá na frente. Pô, Gustavo, trabalha com o quê? Vai surgir, porque senão o cara se torna um cara inconveniente. Às vezes tu consegue até conduzir a conversa de forma natural ali, né? Por exemplo, porque faz parte do meu trabalho. Então, obviamente, que a gente vai falar sobre trabalho. Tu tá numa conversa de amigos e tal, é provável que vai surgir o assunto sobre podcast, porque é o que tu faz, é o que tu trabalha. É a mesma coisa, quando eu tô na mesa, vai surgir alguma coisa sobre o mercado imobiliário, não tem como.
principalmente Barreirinhas, que é onde eu trabalho. Então, às vezes, quando tá lá, não sei o que, esse final de semana, fui lá em Barreirinhas e tal, porque eu fui atender um cliente. Aí o cara, pô, tu faz o que? Ela, não, eu sou corretor. Então, tu já acaba puxando o assunto, né? Numa conversa. Pô, como é que tá o mercado lá e tal? O cara já pergunta, fica curioso. Pode até ocorrer do cliente nem querer comprar um imóvel, mas de a pessoa ser tão legal, se entreter, criar amizade. Tu é mesmo vendedor de imóveis? Cara, eu tô pensando assim, surgiu a ideia na hora. Aí já tem logo o interesse de querer comprar. Sim, acontece muito isso aí. Isso acontece muito sobre bastante, facilitar também a linguagem, porque dependendo do público, ajustar teu tipo de linguagem é muito importante para poder entender o que tu faz. Muitas das vezes, quando eu tô num grupo de amigos, quando tu conversa sobre vários assuntos, coisas de amigos mesmo, quando a pessoa entende que tu tem autonomia, já se interessa pela tua vida pessoal. É aí que tu bota a carreira no meio e consegue vender de forma mais E assim, o cliente, eu falo também para os corretores, né? O cliente, ele tem uma área de trabalho, de atuação dele. É óbvio que ele vai gostar de falar sobre aquilo que ele faz. É óbvio. Então, tu tem que conhecer. Se eu vou lá conversar numa mesa que eu sei que tem um fazendeiro, então é óbvio que ele vai gostar de falar sobre o quê? Boi, sobre plantação, milho, soja. É lógico que ele vai gostar disso, porque é o que ele entende, é o que ele trabalha, é o que ele faz. Então, se eu não tiver conhecimento nenhum a respeito, eu tenho que estudar para saber. Porque lá na hora vai ter esse assunto. E se eu começar a falar com ele sobre esse assunto, ele vai gostar. Vai gerar conexão, rapport, né, que chama. Isso. Vai gerar o rapport, porque ele vai olhar e falar, pô, o cara é interessado nisso. Aí tu fica curioso, rapaz, isso aqui, boi, pô, mas é mesmo, vale a pena e tal, o investimento é bom. O cara vai te explicar, você gera essa conexão. É muito mais fácil. Se tu não sabe de nada do assunto, o cara vai lá, tu vai ficar isolado. O cara vai chegar e falar, nem vai conversar contigo, que tu não entende nada, entendeu? Então, é bom, eu digo que o vendedor, né, não só o corretor de imóveis, mas o vendedor de forma geral, ele tem que saber um pouquinho de tudo. Sim. Tem que conhecer de tudo. Uma visão... Entender lá na hora do cliente o que o cliente está falando, né? Por exemplo, eu não vou chegar para um cliente e falar logo de vinho para ele. Aí o cliente nem bebe. Entendeu? Fica totalmente fora. Agora, se eu percebo que o cliente, rapaz, poxa, tô a fim de tomar um vinhozinho esse final de semana e tal, tu entende? Aí o cara já começa a falar um pouquinho de vinho, já é um assunto que o cara gosta. Então, tu já percebe que o cara curte aquilo ali. Vou falar de praia, o cara, detesto praia. Tu antes tem que saber se o cara gosta, e não já chegar falando. Né? Então, o trabalho da venda, ele é mais sobre ouvir do que sobre falar. Né? Então, você tem que saber mais ouvir, escutar ali o que o cliente tem, porque ele vai soltar ali as dores que ele tem, né? Os problemas que ele tem, o que ele gosta, o que ele não gosta, ele vai falar. Se tu souber direitinho conversar com ele, ele vai te dizer. Ele vai falar o que ele quer, ou o que ele não quer. E aí tu já começa a trabalhar isso. Perfeito, perfeito. O corretor que assistir esse podcast até o final, ele vai dizer, cara, aqui foi um manual de como eu me dar bem na minha profissão 2026, porque o podcast a gente teve muitos insights, né? Muitas dicas do que fazer, do que não fazer. E a hora passou muito rápido. Já passou uma hora de relógio quando eu li ali. Meu Deus. Voou. Como sempre. Rapaz, bom demais. Tiagão, eu tenho certeza que essa parceria de 2026 vai estar mais próxima. E eu queria que tu mandasse uma mensagem para essa galera que está começando nessa área. Qual dica que você daria para que pudesse dar uma força para eles, uma motivação também? Que eu sei que eu digo assim, quem está crescendo, quem está crescendo na sua área quer que quem inicie cresça também. Eu acho que a gente que é próximo, eu tenho uma visão de, poxa, quero bons profissionais, né? Querer bons profissionais. É isso que eu falo. Primeiramente, estudar, cara. Estude, se dedique, aprenda sobre mercado imobiliário, aprenda sobre os imóveis, sobre técnicas de venda, leia bastante, né? Se informe bem. E tenha perseverança, tenha paciência, porque é um processo, né? Toda profissão, se você pegar aí, é uma média de 10 anos para o cara sair lá do começo até atingir o auge, né? Até atingir o sucesso. É mais ou menos essa média, foi esse cálculo que eu fiz. E à medida que o tempo vai passando, você vai aprendendo, né? Os nãos que você recebe são experiências, são aprendizados. E esse aprendizado só acontece com o tempo, não acontece da noite para o dia. Então, hoje existem situações que eu consigo contornar com tranquilidade porque eu já passei por ela mais de uma vez. Então, eu consigo contornar porque eu tenho experiência. E essa experiência vai fazendo que você melhore o tempo ao tempo.
Então, dê tempo ao tempo e estude esse tempo todinho. Não desista, batalha, vá, siga em frente. Né? Veja o que você precisa melhorar, veja aquilo que aonde você está errando. Né? Eu sempre digo, quando uma venda não acontece, eu sempre me cobro muito, digo, alguma coisa eu fiz de errado. Mesmo que às vezes eu não tenha feito nada de errado. Mas eu sempre penso dessa forma, porque assim faz com que eu busque estar sempre melhor. Melhorar sempre. Entendeu? Então é isso. Se dedicar, estudar, ter paciência. Show de bola. Pessoal, esse foi o nosso episódio com o nosso amigo Thiago Pavan. Tenho certeza que nós iremos trazê-lo mais vezes esse ano. E também a parceria vai continuar de outras formas também. Que Deus te abençoe. Persevere na tua caminhada, que grandes coisas estão por vir. Até a próxima. Valeu!